Olá, tudo bem? Hoje eu vou te explicar por que eu vejo no meu consultório, toda semana, pacientes que têm o intestino que funciona todos os dias, mas apresentam com frequência fissura anal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Maurílio Paiva, coloproctologista, e aqui eu falo dicas para você cuidar melhor da saúde do seu intestino, reto e ânus. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo no canal. Se gostar do vídeo, não esquece de deixar um like. Se achar interessante as dicas, compartilhe com um amigo ou familiar. Então vamos para o vídeo. A fissura anal ela é causada, na maioria das vezes, pelo trauma durante as evacuações, principalmente por fezes ressecadas, esforço excessivo para evacuar, mas também pode ocorrer em decorrência de uma diarreia intensa, do trauma da higienização inadequada com o papel higiênico, pode ocorrer também por um trauma durante atividade sexual, e claro, é importante a gente excluir as fissuras secundárias, que estão relacionadas a alguns tipos de doença, infecciosas e principalmente a doença de Crohn. Por isso que é sempre importante a avaliação de um especialista num quadro de fissura anal. A maioria das pessoas tem as fissuras anais em decorrência do trauma das fezes ressecadas. Mas por que eu vejo toda semana mais de um paciente no meu consultório com fissura anal e tem um intestino regular, vai ao banheiro evacuar todos os dias? Principalmente por causa do padrão alimentar que causa uma consistência e um formato ruim para essas fezes. Então eu vou explicar. A maioria das pessoas que sempre teve o intestino mais lento acaba que se preocupa mais com a ingestão de fibras, de água, ingerir frutas todos os dias, vegetais, cereais e sementes. E a pessoa que às vezes sempre teve o intestino que funcionou diariamente, acha que não precisa se preocupar com isso para que o intestino funcione bem. Mas se você é uma dessas pessoas, você está enganado. A gente vê muitas pessoas com um padrão alimentar que é muito focado em alimentos à base de farinha, principalmente a farinha de trigo. Então a pessoa come pão, pão de queijo, broa, quitandas de maneira geral, biscoito, bolachas, de manhã, no lanche da tarde e às vezes substituindo o jantar à noite, um lanche que normalmente tem pão também. Então esse excesso de farinha ele contribui para que a consistência das fezes fique ruim. E, no geral, quem tem um padrão alimentar assim, normalmente ingere pouca fibra, porque no café, no lanche, acaba ingerindo mais pão e quitandas, frutas eventualmente, às vezes até almoça com uma quantidade boa de verduras, mas não janta. Então acaba ingerindo uma quantidade insuficiente de fibras para que a gente consiga fazer com que as fezes fiquem aquelas fezes formadinhas, aquelas fezes que ficam ali igual uma cobrinha, igual uma bananinha madura e com a consistência macia. O que faz com que as fezes fiquem com essa consistência mais macia? Principalmente as fibras, que têm uma capacidade de puxar água para dentro do bolo fecal. Muitas fibras que a gente ingere nos vegetais, nas frutas, nos cereais e sementes, elas têm essa capacidade de reter água, de puxar água para dentro da fibra. E essas fibras elas não são digeridas pelo nosso intestino, ajudam a fazer com que a gente apresente aquelas fezes formadas, que ficam ali todas juntinhas, que andam juntas, não ficam fragmentadas. E com isso a gente consegue melhorar também a motilidade do intestino, fazer com que essas fezes cheguem mais rápido no reto. E quando essas fezes estão formadinhas, não estão fragmentadas, quando elas chegam no reto, elas enchem o reto de uma vez só. Então isso vai fazer com que ocorra um estímulo evacuatório nítido. Então o organismo vai fazer com que o reto contraia, o músculo que fica atrás do reto relaxe, e isso é importante para a gente conseguir ter uma evacuação satisfatória, sem esforço excessivo, aquele cocô que passa deslizando, que é o ideal. Quando a pessoa tem esse padrão alimentar muito focado em farinha, pouca fibra, ela vai ao banheiro todos os dias, mas muitas vezes as fezes estão fragmentadas, com a ponta ressecada. Ela vai ao banheiro porque sente que o reto está cheio, mas quando vai evacuar tem que fazer um esforço excessivo e a ponta das fezes já estão ressecadas. Por quê? Porque esse padrão alimentar muito focado em farinha
faz com que as fezes fiquem mais consistentes, mesmo que elas estejam formadas, sair aquele cocô denso, vai ser difícil evacuar e pode traumatizar o canal do ânus, ou então a pessoa acaba fazendo fezes fragmentadas. Então essas fezes fragmentadas, elas não enchem o reto de uma vez só, então o reto vai enchendo aos pouquinhos. E aí a pessoa sente que o reto está cheio, mas normalmente neste momento da evacuação não está ocorrendo aquele estímulo como ocorre quando o reto enche de uma vez só, que é o reto contraindo para poder empurrar as fezes, a musculatura relaxando adequadamente. Então a pessoa acaba tendo que fazer esforço excessivo. E aquelas primeiras fezes fragmentadas que chegaram primeiro no reto, a pessoa ainda não teve naquele primeiro momento, porque o reto encheu um pouquinho, aquele desejo evacuatório e elas ficaram paradas ali. Então aquelas primeiras fezes elas vão estar com a ponta muito ressecada. E aí, quando a pessoa vai fazer a força para eliminar as fezes, essa primeira evacuação que sai com a ponta ressecada, machuca e dá a fissura. Então a dica de hoje é, mesmo que você tenha uma rotina evacuatória diária, não descuide da ingestão de frutas diariamente, da ingestão de cereais e sementes como aveia, chia, linhaça, psyllium, semente de gergelim, tentar fugir dessa monotonia alimentar com pão quitanda de manhã, de tarde à noite, tentar à noite comer comida, jantar, por mais que não seja um jantar pesado, incluir aí vegetais com carne, um legume cozido com carne ou com ovo, mas comer comida de verdade que tenha fibra. E no café e nos lanches, não ficar só no pão e quitandas. Tentar incluir ali também o omelete, a crepioca, a tapioca, o iogurte natural, as frutas sempre, em todos os lanches, tentar incluir uma fonte de fibra, para a gente incluir pelo menos umas 2 porções de fruta por dia, incluindo ali os cereais e sementes no iogurte, na fruta, no omelete, na crepioca. Então, com isso, a gente consegue manter uma boa consistência das fezes e, além disso, esse padrão alimentar com mais quantidade de fibras, evitando o excesso de farinha, principalmente a farinha refinada, os alimentos processados e ultraprocessados, isso vai ajudar na sua saúde de maneira geral. Ajuda muito na questão da parte metabólica, controle de glicose, controle de colesterol. Essa dieta com mais quantidade de fibras dá mais saciedade, ajuda na perda de peso. A dieta rica em fibras ajuda a reduzir o risco de desenvolver doença diverticular e diverticulite, ajuda a reduzir o risco do aparecimento dos pólipos intestinais e do câncer de intestino ou de cólon e reto. Então, vários benefícios, além de, claro, evitar essas fissuras que eu vejo muito nesses pacientes no meu consultório. Espero ter contribuído com as dicas. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like. E se acha interessante, compartilha com algum familiar ou amigo. Até o próximo vídeo.